Amados irmãos, queridos amigos, eu sei que você já está meio zangado comigo, mas a Bíblia é dura mesmo, meu irmão. Sabe por que muitas pessoas hoje preferem deixar a Bíblia fechada? Muitas pessoas já disseram para mim, porque se eu ler na Bíblia e eu ver a verdade, aí eu sou convidado a assumir um compromisso. Eu sou obrigado a tomar uma posição. Então eu prefiro não conhecer, porque se eu conhecer, aí eu já me torno responsável por aquilo que eu conheço. Então, muita gente hoje ela foge da Bíblia para que as verdades da Bíblia não esclareçam a sua mente para levá-la a tomar uma decisão. Agora, cuidado, porque hoje eu posso ser iludido até pela própria Bíblia. Às vezes a gente fica imaginando que o meu líder religioso já lê a Bíblia, ele explica a Bíblia lá na igreja pra gente, então eu não preciso me preocupar. Precisa sim. O que ele está vivendo, o que ele está aprendendo da Bíblia, pode ser suficiente para ele, mas para você não. Você precisa da sua própria experiência diante de Deus. E Deus vai julgar você. Tá bom? Obrigado pela inscrição, obrigado pelos likes. Não esquece, gente. Vamos promover os vídeos, vamos deixar o joinha. Em algum momento, aperta a mãozinha lá do vídeo para você apoiar o vídeo e promover o vídeo dentro do YouTube, tá bom? E compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito ainda, se inscreve. Obrigado a você que está assistindo pelo Instagram, né? Eu estou colocando as mensagens também lá no Instagram. E o meu primeiro vídeo lá no Instagram foi muito bem assistido. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo pelo Instagram. Continue assistindo e continue promovendo o vídeo também. Deixa aquele coraçãozinho lá para você promover o vídeo, tá bom? Ore comigo. Nosso Deus, querido Pai, Deus Criador, Deus Redentor, Deus misericordioso e amoroso, eis-nos aqui, Pai. Colocamos-nos em Teus braços para Te dar graças por tudo que Tu és. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo, misericordioso, verdadeiro. Tu és um Deus fiel. E no Teu amor, na Tua fidelidade, na Tua misericórdia, deste a gente Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. E a nossa salvação está garantida em Jesus Cristo. E agora o Senhor, além de nos dar Jesus Cristo como Salvador, como Redentor, como Resgatador, o Senhor está preparando um reino para todos nós. Porque os reinos deste mundo são reinos de injustiça, reinos de maldade, reinos de desigualdade, reinos de desordem e bagunça. E o Senhor vai estabelecer então um reino de paz, um reino de justiça, um reino de verdade para todos os teus filhos. Ajude-nos, ó Deus, a estar preparados para este reino. Ajude-nos, ó Deus, a viver a verdade, para que a verdade nos leve a viver na tua presença para sempre. Ajude-nos, ó Deus, a abominar e a rejeitar a mentira e a aborrecer o mal, como Jó. Nós oramos, Pai, te pedindo que aconteça um milagre em nós e em nossa casa e supre as nossas necessidades. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, então vamos voltar para Daniel, capítulo 7. É um livro que é duro, é verdade, mas está falando aí que Deus tem justiça para fazer, e Ele vai fazer justiça aos santos. Quando Deus permite Daniel entrar na cova dos leões, quando Deus permite Ananias, Misael e Azarias entrar na fornalha ardente, eles estão sendo julgados. Mas tanto Ananias, Misael e Azarias foram achados fiéis a Deus. Leia o capítulo 3, Nabucodonosor reconhece que eles preferiram a morte a deixar de ser fiel a Deus. Daniel, capítulo 6, diz que Daniel preferiu a morte a negar a verdade de Deus, a obedecer ao mandamento humano.
Então Daniel foi provado e ele foi julgado ali. Julgado pelos homens também, né? Mas principalmente por Deus. E ele foi achado puro. Lembra que Belsazar foi julgado por Deus e achado culpado? Agora Daniel também é julgado e ele é achado inocente. A gente vai ler um pouquinho na Bíblia sobre esse julgamento, mas vamos ler os versos 10, 9 até o 12, né? Só até o verso 9 e 10, desculpem, tá bem? Diz assim, ó: continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos, e o ancião de dias assentou-se. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos brancos como a lã. E o seu trono eram como chamas de fogo, e as suas rodas como fogo ardente. E um rio manava de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Agora, nesse conflito, acontece o julgamento de Deus. Observe que até aqui a gente viu que o conflito é os poderes humanos se levantando contra Deus. E agora Deus estabelece leis justas, leis santas, leis puras, leis retas, lei perfeita. E essa lei é a que mantém em ordem o universo. Pode ler qualquer livro de física quântica, de física matemática, o que você quiser de física aí. Todo o universo é regido por leis, e leis fixas. E o que eu gosto muito na matemática é que ela é exata. Uma vírgula muda todo o resultado. Um zero na posição colocado em posição contrária muda todo o sentido de um número. A lei é perfeita. Então o universo é regido por leis. E agora diz o verso 22 que Deus vai se levantar para fazer justiça aos santos. E aí no versículo 9 fala de milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas diante do trono. Para quê? Para serem julgadas. Para ser julgadas. Vamos para Apocalipse. E aí é a mesma imagem, tá bom? Apocalipse 20, versículo 12, fala da mesma imagem aí que você está vendo aí no capítulo 7 de Daniel. Versículo 11 diz assim, Apocalipse 20, versículo 11. Está escrito: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes, os pequenos, postos diante do trono, e então abriram-se os livros. Daniel 7, versículo 10, fala que os livros foram abertos, né? E todos foram julgados, veja aí, e todos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrita nos livros. E aí o verso 13 até o versículo 15 fala, o versículo 15, eu vou ler o versículo 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse aí vai ser lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então aí nós temos uma cena de juízo. E quem é que é julgado? Não são as pessoas do mundo. Renivaldo, o juízo não é para todos? É para todos. Mas quando Deus julga o Renivaldo, Deus está julgando o Pedro. Deus está julgando a Maria. Por quê?
Por que Deus está julgando Pedro? Por que Deus está julgando a Maria juntamente? Veja, porque a graça maravilhosa de Jesus Cristo, estendida para o Renivaldo, também foi estendida para o Pedro e para Maria. Aí, o Renivaldo disse sim à graça de Jesus Cristo. O Pedro e a Maria disseram não à graça de Jesus Cristo. Então Deus vai julgar só o Renivaldo. Por quê? Porque a Maria já disse não. Quando ela disse não à graça, ela disse não à salvação. Ela disse não à vida eterna. Se você acha que eu estou errado, leia comigo. João capítulo 3. E se você tiver mais dúvida, não deixe de assistir a minha série. São 5 mensagens apenas. O Juízo de Deus. No meu canal tem lá uma playlist chamada O Juízo de Deus. E lá eu explico direitinho essa questão aí. Mas observa, no capítulo 3 de João, o julgamento é este. Versículo 19. Olha, observe qual é o julgamento de Deus. O julgamento é este, que a luz veio, a graça veio para Renivaldo, veio para o Pedro e veio para Maria. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Então qual é o julgamento de Deus? O julgamento de Deus é: eu estou oferecendo a vocês a vida eterna, a graça salvadora que é Jesus Cristo. E agora você vai dizer sim ou não a Jesus Cristo. Esse é o julgamento de Deus. Agora, por que Deus vai julgar só o Renivaldo? Porque o Renivaldo disse sim. E quando o Renivaldo disse sim, agora a vida do Renivaldo vai refletir esse sim. Tudo que o Renivaldo fizer, tudo que o Renivaldo comer, tudo que ele vestir, onde ele andar, as escolhas que ele fizer, tudo será com base no sim. Por quê? Porque a vida eterna é prioridade na vida do Renivaldo. Mas o Pedro e a Maria disseram não. E por favor, não entenda, não ache que eu estou mencionando alguém aqui. Eu estou mencionando um Pedro qualquer. Vamos dizer que seja o Pedro lá do Novo Testamento, lá, o discípulo de Jesus Cristo. A Maria, a menina lá que ficava aos pés de Jesus Cristo assistindo a mensagem, mesmo depois de Jesus ter tirado dela 7 demônios, né? Ou depois que Jesus tirou dela 7 demônios. Então imagine a Maria lá da Bíblia, tá bom? Imagine o Pedro lá da Bíblia, lá da Palestina. Não imagine que é você, que você tem o nome Pedro, não. Por favor, para com isso, para você não se sentir ofendido com a mensagem. Então o Pedro disse não, a Maria disse não. Então eles já estão julgados. Não é o que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Ó. Leia comigo. Verso 19 diz: o julgamento é este. A luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz, para não serem arguídas as suas obras. Ou seja, eles rejeitam o conhecimento da verdade para não serem julgados pela verdade. Então quem é que vai ser julgado? Quem vai ser julgado é aquele que aceita a verdade. Porque aquele que não aceita a verdade, meu irmão, ele já está julgado. É o que a Bíblia diz. Veja bem, verso 20. Todo aquele que pratica o mal e aborrece a luz, não chega para a luz. Então Deus não tem que julgar uma pessoa que está nas trevas, que quer viver das trevas e que ama as trevas. Ele já está julgado. Aí, versículo 21. Quem pratica a verdade, olha a mensagem de ontem, quem pratica a verdade, vem para a luz. Quem pratica a verdade, abraça a luz. E Jesus Cristo disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me ama, quem dá a vida a mim, não fica nas trevas. Olha o julgamento aí. Então o universo inteiro está de olho no Renivaldo porque ele abraçou a luz. É o Renivaldo que interessa para o universo saber que Deus vai levar o Renivaldo para o céu. Por que Deus vai levar o Renivaldo para o céu? Porque ele abraçou a luz. Ele abraçou a salvação. Ele abraçou a graça. E quando ele abraçou a graça, ele colocou no coração o desejo de servir a Deus e amar a Deus. E aí a obediência é voluntária.
maior milagre do universo é Deus levar pecadores para o céu. Mas na guerra entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, Deus vai dizer para o universo: eu posso salvar o Renivaldo. Por quê? Porque ele aceitou a aliança comigo. Ele aceitou obedecer a minha palavra. Ele aceitou ser fiel. Ele aceitou ser puro. Ele aceitou ser obediente. E aí eu posso habitar nele. João capítulo 14, verso 23. O julgamento começa pelo Renivaldo. E aí a vida do Renivaldo condena o Pedro e a Maria, que também tiveram acesso à graça. O universo inteiro é conclamado a perceber que Deus vai fazer justiça. Daniel capítulo 7, verso 22. Ele vai se levantar para fazer justiça. Como assim? Ele vai mostrar para o universo que a verdade compensa. Compensa tanto que o Renivaldo escolheu viver a verdade. E agora, o Renivaldo viver a verdade, Renivaldo condena o Pedro e a Maria. Não é que ele condena, mas a vida justa do Renivaldo, a vida perfeita, de conformidade com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, leva o Pedro a odiar o Renivaldo e até perseguir o Renivaldo, porque a vida errada dele é um problema por causa da vida certa, da vida correta, da vida justa vivida pelo Renivaldo. Leia o capítulo 18 de Ezequiel e leia o capítulo 33, e o capítulo 4 também fala sobre isso, né? Quando o justo ele decide viver a verdade, ele se torna de fato uma pessoa representativa de Deus. Ok? Vamos ler mais um pouquinho aí de João, tá bom? Versículo 36 agora. Versículo 35 e 36. Não, 36 assim. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o juízo de Deus, a condenação de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro que o julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Ora, se o julgamento começa pela casa de Deus, o julgamento começa por mim, o que vai ser daquele que não obedece à verdade? É o que está escrito em Pedro. O julgamento começa pela casa de Deus. É o Filho de Deus que vai ser julgado. O mundo inteiro ficou sabendo quem era Deus pela vida justa de Daniel. O mundo inteiro se prostrou diante de Deus pela vida reta de Daniel. E os 120 sátrapas ou prefeitos, né? Os prefeitos lá da Babilônia, os presidentes, todos eles foram condenados lá na Cova dos Leões pela vida justa, pela vida reta, pela vida perfeita de Daniel. Então quem é que foi julgado? Foi eles? Não. Eles não foram julgados, eles foram condenados pela vida justa, pela vida reta de Daniel. Aí quando você lê Daniel capítulo 7, aí você entende o que é que Deus vai fazer. Verso 22 diz: Deus se levanta, o ancião de dias se levanta para fazer justiça aos santos. Deus vai se levantar para fazer justiça aos santos. Esse é o julgamento. Porque Deus tem uma verdade, o diabo tem a mentira, e agora você e eu, todos nós, estamos comprometidos com a verdade ou com a mentira. Aí fala de livros, né? Daniel capítulo 7, versículo 10 fala de livros, e são 3 livros. Os teólogos, eles concordam que são 3 livros. O livro da vida,
e Deus ele é justo, então todo ser humano foi colocado ao alcance da graça. Tito capítulo 2, versículo 11 e 1 João capítulo 2, versículo 2. A morte de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo foi para salvar a todo ser humano. A graça é extensiva a todos. A eleição da graça é para todos. Leia lá 1 João capítulo 2, versículo 2, que Jesus Cristo morreu pelo mundo inteiro. Ele não morreu só pelos justos, ele morreu pelo mundo inteiro. Romanos capítulo 5 e capítulo 8 diz que ele morreu por todos os pecadores. Então, o seu nome vai para o livro da vida no dia que você nasce. Não é no dia que você se batiza em uma igreja evangélica, não, meu irmão. Leia a Bíblia. Êxodo capítulo 34, Deus diz que vai riscar do livro dele aquele que pecar. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz que vai ser tirado do livro aquele que não foi absolvido no juízo. Então o seu nome só sai do livro da vida quando você diz não para Deus, e esse não é definitivo. Não é um não parcial que você diz hoje, amanhã você se arrepende. Não esqueça da história do filho pródigo, não esqueça da história do rapazinho lá que o pai pede para ir para a roça, ele não vai, mas depois ele vai arrependido, vai. O outro diz que vai e não foi. Então tudo isso é registrado no livro. Nos livros, livro do pecado e livro das memórias. O que é o livro do pecado? É tudo aquilo que você faz de errado em relação a Deus. Bom? Todo não que você diz para Deus e para as coisas de Deus, isso é pecado. Isaías capítulo 59 é claro. Pecado é separação de Deus. E separado de Deus, você pode adulterar, mentir, matar, roubar. Você pode pintar e bordar. Isso é consequência do pecado, que é separação de Deus. Que é desobediência a Deus. Que é desobedecer à vontade de Deus. Então o que você faz depois de desobedecer a Deus e de se separar de Deus, de virar as costas para Deus? João capítulo 3, verso 36 é claro. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho, aquele que vira as costas para Deus, aquele que se levanta para lutar contra a vontade de Deus, então ele está em pecado. E aí o que ele faz é fruto desse pecado. E o resultado, né, a consequência final é a morte eterna. Leia Romanos capítulo 5, versículo 12 e Romanos capítulo 6, verso 23. Né? Então o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado. Então Deus tem duas recompensas. A recompensa é morte eterna e vida eterna. Mas eu decido que salário eu vou receber. A escolha é minha. Nós estamos vendo em Daniel, Daniel de 1 a 12, é justamente isso. Tudo é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de decisão humana. Você precisa escolher. Por isso, o juízo é para aquele que diz sim para Deus. Porque quando eu digo sim para Deus, veja que Daniel colocou toda a Babilônia para perceber quem é Deus. Deus estava julgando Daniel na Babilônia, Deus estava julgando todos os judeus na Babilônia. Não é? Como eu disse, a Babilônia serviu de um ponto de encontro de Israel com Deus, e eles saem da Babilônia convertidos. Ah, Renivaldo, mas eles vão rejeitar Jesus Cristo. Lógico que as reformas feitas por Neemias, Esdras, Zacarias, Zorobabel, essas reformas, elas mostram que o povo estava realmente disposto a buscar a Deus. Mas a sequência é individual. Deus não vai forçar. E depois Jesus Cristo vai dizer que embora todo Israel busque a Deus, só o remanescente será salvo. Porque Deus tem um remanescente dentro da igreja verdadeira. Lembre-se, Deus só tem uma igreja na terra, não é? A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Ou a igreja que tem a fé em Jesus Cristo e guarda os mandamentos. Porque os mandamentos não anulam a lei,
A fé, e nem a fé anula os mandamentos. Romanos capítulo 3, verso 31. A fé não anula a lei. Ao contrário, ela confirma a lei. E a lei está gravada no coração dos filhos de Deus. Certo? Então, o que é boas obras na Bíblia? É obediência à palavra de Deus. A toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá bom? Isso é boas obras. Então, as boas obras, que são chamado livro das memórias, vai para o livro das memórias, Malaquias capítulo 3, versículos 14 e 15, né? Que fala que os justos, ele tem o livro das memórias. Tudo que eles fazem em relação a Deus vai para o livro das memórias. O que é que eu faço em relação a Deus? Eu aborreço o pecado. Então, quando eu peco, porque ninguém para de pecar, por favor, para com isso. Cristão nenhum para de pecar. Mas ao pecar, eu passo o dia inteiro com aquilo na minha cabeça, remoendo. Senhor, por que eu fiz isso? Nossa, isso não está certo. É a primeira coisa que eu digo para Deus, isso não está certo. Aí está lá escrito no livro, ó. Ele disse, não está certo. Isso é uma confissão. Eu estou dizendo que eu fiz errado, que eu estou errado. Eu estou errado ao fazer isso. Isso é uma confissão. E aí eu busco de Deus, Senhor, dê-me forças para não fazer mais isso. Isso chama-se arrependimento. Arrependimento é a decisão, é a escolha que eu faço de não continuar praticando o errado. Então, embora o que eu fiz de errado vá para o livro do pecado, no livro da memória está escrito que eu me arrependi e que eu confessei aquele pecado. Então, tem um X bem grande lá, ó. No livro do pecado tem um X bem grande. Ele pecou, mas ele se arrependeu. Então, quando Deus julgar o Renivaldo, ele vai julgar justamente isso. Eu disse sim ao pecado, o meu nome permanece no livro do pecado. E no final, se o meu nome permanece no livro do pecado, as minhas más ações permanecem no livro do pecado, então aí o meu nome sai do livro da vida. Meu nome é riscado do livro da vida. Por quê? Porque eu disse sim ao pecado, eu amei o pecado, eu não pratiquei a verdade para ser salvo. Eu não acolhi o amor da verdade em meu coração para ser salvo. Agora, quando eu acolho o amor da verdade em meu coração, aí o meu nome é riscado do livro do pecado e permanece em dois livros. Permanece no livro das memórias, porque Deus tem que mostrar para o diabo que Renivaldo vive uma vida justa, uma vida reta, uma vida santa. Lembra de Jó, né? Deus disse para o diabo, Jó é justo, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Então no livro de Jó, no livro das boas ações de Jó, está escrito que ele era justo, ele era reto, ele era um homem bom e ele se desviava do mal. Então, isso é o que vai estar nos teus livros. Ah, se você deu 100 reais a um pobre, se você ajudou a construir uma casa, não vai estar escrito nada disso lá não, meu irmão. O que vai estar escrito é que você era uma pessoa bondosa. E você refletia a bondade de Deus no seu coração. A bondade de Deus estava estampada na tua vida. E uma pessoa bondosa vai dar esmola a um pobre, vai dar uma cesta básica a um necessitado, vai ajudar a reformar uma casa de uma pessoa pobre. Vai fazer essas coisas, porque você é bom. O que vai estar escrito no teu livro é que você é uma pessoa bondosa. Você é uma pessoa justa. Então você vai pagar o salário certo do seu empregado, até a mais do que o que a lei estabelece. Isso é boas obras que está na Bíblia. É que você é justo. E o justo não age com injustiça. Então ele não vai fraudar e reter o salário do seu trabalhador. Ele não vai fazer injustiça ao negar o direito do seu trabalhador. Ele não vai pegar, se um carro custa aí 10 mil, você vai ver que a pessoa está com a corda no pescoço, vai lá e dá 3 mil para ele. Isso é injustiça. O justo não age com injustiça. Jó não agia com injustiça. Pode ler o livro de Jó. Agora, o fato dele vestir o nu, acolher as viúvas, vestir o necessitado, não cometer adultério, não olhar para a mulher dos outros.
era o fato de ele se desviar do mal. O que é que a Bíblia diz de Jó? Que ele era um homem justo, ele era um homem reto e se desviava do mal. Agora, quando ele se desvia, e o que é se desviar do mal? O pecado está aí à tua porta, Deus disse de Caim. E cabe a você evitar o pecado. Então, o homem que se desvia do mal, esse caráter de Jó, o leva a não praticar o pecado. É isso que a Bíblia vai ser, você e eu vamos ser julgados. Vamos ser julgados por isso. Você é justo ou você é ímpio. A Bíblia só coloca duas condições aí. Ou você é justo ou você é ímpio. Não tem meio termo. E não tem esse negócio de eu fazer uma coisa boa, fazer isso para ser justo. Não. Você primeiro é justo porque você foi justificado por Deus, você recebeu o caráter de Deus e agora você vai refletir o caráter de Deus em boas obras. Então as boas obras, na verdade, não salvam ninguém, não levam você para lugar nenhum. Mas ela é um reflexo da justiça de Deus agindo em você. Então esses 3 livros, o livro da memória e o livro da vida, o livro da vida você recebe o nome, tem só o seu nome lá, tá certo? Livro da vida, do Cordeiro, eu vou chamar do livro do Cordeiro. Então, nosso nome está lá escrito no dia que a gente nasce. Agora a gente vai dizendo não para Deus, vai dizendo não para Deus, vai dizendo não para Deus. Aí no final está escrito lá no livro do pecado, ele é ímpio. Porque tudo que ele faz é atos de impiedade, é atos de injustiça. Então ele é injusto, ele é ímpio, ele é mundano. Agora, como Deus pode levar um mundano para o céu? Agora, quando o universo inteiro olhar para o livro do Renivaldo, e está escrito lá no livro dele, o livro das memórias, ele é justo, ele é reto, ele se desvia do mal, aí o nome dele não tem por que sair do livro da vida. O nome dele vai permanecer no livro da vida e ele vai então ser justificado diante do universo para morar na presença de Deus para sempre. E aí vai se cumprir Daniel capítulo 7, verso 25, ou verso 27. E o reino e o domínio serão dados aos santos do povo, dos santos do Altíssimo. Você está com dúvida ainda? Leia comigo, Mateus capítulo 25. Os justos, né? Ou aos ovelhas, Jesus Cristo disse, Mateus 25, Jesus Cristo disse o seguinte, ó. Leia, Mateus 25, verso 35, né? Verso 34. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrem na posse do reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Então Deus oferece a graça a todos para que você tenha a vida eterna. A graça é extensiva para todos. Então o julgamento de Deus é muito simples. Deus vai julgar o Renivaldo como julgou Daniel. E toda a Babilônia foi condenada junto com os prefeitos e os sábios e os presidentes. Por quê? Porque disseram não para Deus. Observe que eles analisaram a palavra de Deus e eles disseram, não vamos achar defeito em Daniel se a gente não buscar na lei do seu Deus. O conflito é muito simples. É a verdade ou a mentira. E o julgamento é simples. Ou você ama a verdade e pratica a verdade para ser salvo, ou você ama e pratica a mentira para ser destruído. E o julgamento de Deus é este. Que a luz veio. E agora você escolhe. Agora Deus não quer condenar ninguém. Observe que Deus está preparando um reino. E esse reino foi oferecido a Nabucodonosor. Esse reino foi oferecido a Daniel, a todos os judeus na Babilônia, na Medopérsia, na Grécia, em Roma e na Europa dividida, no Brasil. No mundo inteiro Deus está oferecendo a graça para mim e para você. Ele está oferecendo o reino para mim e para você. Agora você vai dizer sim ou não. E o julgamento é sim ou não, meu irmão. O julgamento é este. O julgamento de Deus é simples. A verdade vai prevalecer. A verdade será vitoriosa. E agora você escolhe ser vitorioso com a verdade ou você escolhe ser derrotado com a mentira. Porque a mentira convém, é verdade. Ela agrada muita gente. Porque, na verdade, o coração humano é egoísta.
É fácil a gente ser enganado pela mentira, né? Hoje existem os fraudadores, né? Em todos os cantos, né? Existem os estelionatários. Então todos eles vão usar de lisonja para enganar você, para subtrair alguma coisa de você. Esses dias mesmo eu fui enganado, né? Tomei um golpe, né? De R$700. Um produto que estava sendo vendido na internet e eu não analisei direito e comprei. Na verdade era um golpe. Quando eu mandei o dinheiro, a pessoa desapareceu. Então, o nosso coração é egoísta, nosso coração é mau, a gente gosta do mal, a gente gosta do pecado. Então o julgamento de Deus é simples, a verdade estabelece que você tem o direito ao reino, a mentira estabelece que você tem direito à condenação. Belsazar foi julgado e condenado. Por quê? Porque ele se achou culpado. E ele não se arrependeu de qualquer pecado que ele praticou. Do pecado de rejeitar a Deus. De rejeitar o Deus que converteu e transformou a vida de Nabucodonosor, de Daniel, Misael e Azarias. E você? Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua decisão hoje, meu irmão, minha irmã? O juízo está aí. O juízo de Deus começou em 1844, a parte final do juízo de Deus, né? Começou, agora Jesus Cristo ainda é intercessor. Ele ainda é o sacerdote. Leia lá 1 João capítulo 2, versículo 1. Ele ainda é advogado daquele que o aceita, daquele que o abraça, daquele que o escolhe. E você que tem direito de escolher isso, tá certo? Isaías capítulo 40, ou Isaías capítulo 8, versículo 16, diz que Deus está disposto a colocar o selo da salvação em você. O selo de Deus, o selo da verdade em você, né? O selo da verdade. Existe o selo da verdade e existe o selo da salvação. O selo da verdade é o Espírito Santo. O selo da verdade é a lei. O selo da salvação é o Espírito Santo, né? Versículo 16 está escrito assim: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Versículo 20 diz: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais serão salvos. Agora no Efésios capítulo 1, versículo 14, diz que o Espírito Santo também é um selo, e é o selo da salvação. Então você tem dois selos na sua vida, meu irmão. E pare com essa ideia de que você não precisa da lei, tá bom? Deus quer cravar a lei em seu coração se você decidir amar a verdade e praticar a verdade. Aí no versículo 14 de Efésios, capítulo 1, verso 14, está escrito, né? O qual é o penhor da nossa herança até o resgate, da sua propriedade para o louvor da sua glória. Versículo 13. Em quem também vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo. Então, o cristão tem dois selos. O selo da verdade, que é a lei, e o selo da salvação, que é o Espírito Santo. Veja que eles crêem na verdade. A Bíblia é a verdade, a lei é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Então você crê, então você é selado com a lei de Deus em seu coração. Isaías capítulo 8, versículos 16 e 20. E você também é selado com o Espírito Santo. Porque agora você tem a certeza da salvação em Jesus Cristo. Capítulo 4, verso 31, está escrito, verso 30, não entristeça o Espírito Santo, porque você foi selado com ele para o dia da salvação. Então, meu irmão, o que você decide hoje? No julgamento de Deus, o que você decide? Qual vai ser o lado que você vai estar? Qual é o livro que você vai ter seu nome registrado? O livro da vida e o livro da memória, ou o livro do pecado? E aí você sai do livro da memória, você, aliás, nem vai para o livro da memória, né? Porque o livro da memória é livro que mostra arrependimento, mostra mudança de caráter, mudança de personalidade. É uma vida com Deus, o livro da memória.
Então, se você não tem vida com Deus, você não tem livro da memória. Você não tem nada no livro da memória. E quando Deus olhar o livro da memória para julgar você, Deus vai julgar o quê? Se você não tem livro da memória. Vai estar escrito lá que você é injusto. Você é ímpio. Então você vai ser condenado junto com Belsazar. Percebe como o livro de Daniel é um livro escatológico, mas é um livro que nos ensina também muitas coisas. Imagine se a gente fosse trabalhar o lado escatológico desse livro aqui, dessas datas, esses eventos históricos. Aí seria uma série de aí que daria muito tempo, né? 2, 3 meses aí explicando só o livro de Daniel. E aí quando a gente juntar Daniel com Apocalipse, então, aí, meu irmão, a coisa pega fogo. Mas meu apelo para você hoje é, meu irmão, no juízo de Deus, desse conflito aí, o diabo, você tem que condenar o diabo. O juízo de Deus é para condenar o diabo e justificar a Deus. E como é que Deus vai ser justificado? Salvando você. Porque Jesus Cristo morreu porque a lei não pode ser mudada. E Deus vai levar pecadores arrependidos e salvos para o céu, porque foram lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo para uma vida de obediência, para uma vida pura, uma vida fiel, uma vida obediente. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Pai, e na Tua presença queremos viver para sempre. Por favor, Senhor, purifique o nosso coração, purifique a nossa mente, purifique a nossa alma, purifica-nos de todo pecado e de toda maldade, Senhor, e dá-nos uma vida justa, uma vida reta, uma vida santa. Que possamos, ó Pai, espelhar o Teu caráter, refletir a Tua imagem e espelhar a Tua glória. Nós louvamos ao Senhor, nós Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.